Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, vamos para mais uma aula de geografia, certo? E o assunto de hoje, pessoal, é dando continuidade sobre a população. Só que nós iremos, fazer uma análise da aula de hoje, sobre migrações internas, que é justamente um fator importante, quando nós estudamos a população brasileira, os movimentos migratórios que ocorreram, ao longo dos anos. Então, migração, pessoal, significa o deslocamento de um lugar para outro, de uma região para outra, Ou seja, a partir do momento que uma pessoa sai de um lugar em que ela mora, e se desloca para outro lugar. Então, as migrações internas elas foram fundamentais, principalmente para o desenvolvimento populacional e também para o desenvolvimento econômico, como também na organização espacial brasileira. Como vocês puderam ver naquela outra aula que a gente tinha discutido, que a população brasileira estava concentrada onde? Está concentrada onde? No litoral. Então, esse fator também se deu pelo processo de migratório, certo? Do desenvolvimento econômico, consequentemente, que fez com que as pessoas migrassem, saíssem de seus lugares de origem e fossem buscar melhores condições de vida. Então, nós temos, pessoal, as migrações internas brasileiras, esses três mapas aí, que tem como exemplo. Então, observem que nas décadas de 1950 e até 1960, já iniciou o processo de migrações. Principalmente, vocês podem observar aí, essa setinha, a saída, a setinha vermelha, corresponde justamente à saída das pessoas em direção a uma determinada área. Se a gente analisar esse mapa aí, de 1950 a 1960, nós podemos constatar que as migrações elas ocorreram principalmente as pessoas saindo daqui do Nordeste, o Ceará, a Bahia, Pernambuco, Sergipe, certo? Da região Nordeste, saindo da região Nordeste indo para a região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também tinha uma pequena migração saindo para a região Norte, principalmente para o Pará, certo? Em direção a essa região Norte, certo? Já nos anos de 1960 a 1970, vocês podem observar que houve um crescimento, um aumento dos movimentos migratórios brasileiros internos, ou seja, intensificou o processo de migração da saída do Nordeste para a região Sudeste e para a região Centro-Oeste. Também do Nordeste houve uma migração maçante, constante e grande em relação para a região Norte, principalmente para Amazonas, para o estado do Amazonas, Pará, e também as pessoas saindo da região Sudeste indo para a região Centro-Oeste, justamente em Mato Grosso, certo? E nas décadas de 70 a 80, continuou um processo de migração da região Nordeste para a região Sudeste e intensificou uma migração constante da saída da região Sudeste para a região Centro-Oeste e a região Norte. Então, a primeira indagação que nós fazemos, quais são os fatores que fizeram com que houvessem essas migrações, tanto da década de 60, 70 e 80. Qual foi o fator? Então, muitos desses fatores foram ocasionados, esse processo de migração, justamente as pessoas buscando melhores condições de vida, certo? Algumas pessoas, por exemplo, aqui da região Nordeste, pelo fator do clima ser semiárido, que boa parte do ano, se não tiver um inverno muito bom, as pessoas não têm condições, por exemplo, de segurar suas lavouras, Ou seja, tem constantes secas em algumas regiões do Nordeste, aliás, em alguns estados do Nordeste. Então, isso ocasionou um grande fator que as pessoas pudessem migrar, tentassem migrar e migraram para outras regiões.
saíram da região Nordeste para a região Sudeste, principalmente para trabalhar em quê? Principalmente na construção civil e também em algumas fábricas, porque foi na região Sudeste que começou, de certa forma, né, o apogeu, ou seja, o auge do processo de industrialização brasileiro, né, principalmente com o ciclo do café. Já para a região Norte, né, foi principalmente pelo fator do ciclo da borracha, né? A extração da borracha, certo? Então, já para a região Centro-Oeste, foi justamente para trabalhar, né, nos setores da agricultura, principalmente as lavouras de soja, laranja, milho, certo? E assim sucessivamente. Então, esses fatores fizeram com que as pessoas migrassem, né? Então, fossem tentar buscar melhores condições de vida, certo? Então, de maneira geral, nós temos, né, algumas causas que geram as migrações, certo? Alguns fatores que levam algumas migrações pode ser perseguições políticas, a partir do momento que uma pessoa está perseguindo um determinado indivíduo, né, em relação pelo fato dele votar em um determinado grupo político, né, isso pode gerar com que aquela pessoa migre, né, fuja. As guerras, baixos salários, más condições de vida e catástrofes, né? Então, se vocês observarem aí, nós temos alguns fatores que causam migrações. No Brasil, né, basicamente, as migrações elas aconteceram, né, e claro, atualmente também acontece, né, foram causadas justamente por baixos salários em algumas áreas, né, principalmente aqui na região Nordeste, más condições de vida, né, e a gente pode também colocar nesse grupo catástrofe quando a gente fala em secas, né? Então, como a região aqui, como eu falei para vocês, é bastante seca, né, o semiárido, então a seca fez com que muitas pessoas que morassem aqui no Nordeste, né, migrassem para a região Sudeste, justamente buscando melhores condições de vida. E esses, né, movimentos migratórios internos foram ocasionados basicamente, né, pelo fator buscar melhores condições de vida, como a gente tinha discutido, né? Outro fator que fez com que as pessoas migrassem, né, para a região para a região Centro-Oeste, né, foi principalmente a construção de Brasília em 1960, né, então que fez com que empregassem muitos trabalhadores, né, então isso fez com que as pessoas migrassem tentando buscar emprego na construção de Brasília. O processo de industrialização de São Paulo, principalmente com o ciclo do café, que fez com que houvesse, né, um aumento e um processo de migração de indústrias vindo da Europa para o Brasil, principalmente para São Paulo. Aí começou a vir os bancos, ver a energia elétrica, as ferrovias, e isso fez com que empregasse muitos trabalhadores. Além disso, principalmente a construção civil, certo? Além disso, nós também tivemos, né, como fator principal, o processo de exploração do ouro em Minas Gerais, que fez com que houvesse uma migração também maçante, constante para o estado de Minas Gerais, certo? E também para a região Centro-Oeste, principalmente a colheita de grãos, né, na região Centro-Oeste, que fez com que muitas pessoas saíssem, né, de seus estados, principalmente pegar, por exemplo, aqui o Nordeste e algumas cidades também da região Sudeste, e essas pessoas, né, fossem trabalhar principalmente na colheita da soja, do milho, do arroz, da laranja e assim sucessivamente, certo? Candangos, pessoal, né, se refere justamente aos trabalhadores que foram responsáveis pela construção de Brasília, né? Como falei para vocês, a construção de Brasília fez com que houvesse, né, um grande contingente de pessoas migrando para Brasília, justamente porque necessitava de uma grande mão de obra para a construção de Brasília, certo? Então, candango justamente foi designado o nome das pessoas, os trabalhadores que trabalharam na construção de Brasília. Uma das migrações mais cessantes foram justamente as migrações, né, do Nordeste para São Paulo, né, que é um marco
dentro das migrações internas, né, justamente levando em consideração essas pessoas fugindo da seca, viajando em caminhões de pau de arara, né, como vocês podem observar aí, e indo principalmente trabalhar na construção civil, certo? E também em outros setores, tanto da indústria como também do comércio. Como vocês podem observar aí, né? Então muitos trabalhadores, muitos nordestinos, eles saíram daqui da região do Nordeste e foram para a região Sudeste, principalmente para trabalhar na construção civil, né? Por quê? Porque São Paulo estava no auge do processo de industrialização, então estava, né? A construção civil estava muito alta, então gerou muito emprego, né? E que fez com que muitas pessoas saíssem daqui e fossem buscar melhores condições de vida na região Sudeste. As migrações para a região Sudeste, para a região Centro-Oeste, que se caracterizou justamente, né, pela grande quantidade de pessoas, que até hoje tem pessoas que moram aqui em algumas cidades, como por exemplo Missão Velha, Milagres, né, que saem, que é chamado de boias frias, né, que é justamente as pessoas que saem, né, daqui da região dessas cidades e vão trabalhar, né, passam um ano na colheita da laranja, passa um ano no corte da no corte da cana de açúcar e assim sucessivamente. Então ainda hoje a gente tem assim uma migração, só que mais pequena, né, menor, para a região Sudeste e para a região Centro-Oeste, nesses tipos de colheitas, só que ainda hoje ainda temos, né, tem um processo de migração que evidencia esse movimento. Então, esse processo de migração durante esses períodos, principalmente na década de 70 e 80, né, foi onde criou também as periferias, porque as pessoas que saíram daqui foram em direção à região Sudeste, muitos conseguiram emprego, só que outros não conseguiram, né? E também os que conseguiram, não conseguiram salários, né, que proporcionassem uma moradia na parte do centro, né, na área central. Então, essas pessoas foram para onde? Foram buscar as periferias, certo? Periferias, que a gente fala justamente as favelas. E as favelas, elas foram criadas, né, durante o processo de abolição da escravidão, em que as pessoas, né, os negros que não tinham condições, não conseguiam emprego, né, pelo fator do preconceito racial e até pelo fator de não ter estudo, acabou, né, subindo o morro, criando a partir daí o termo favela e as periferias. O que significa periferia? Que fica à margem, né, do centro. Tem o centro, a cidade, e as periferias ficam à margem, né, fica fora daquele centro. Então, o processo de imigração proporcionou também a criação das periferias. Muitas pessoas que saíram do Nordeste, né, foram morar nas periferias pelo fato de não ter condições de pagar, né, altos aluguéis ou comprar uma casa próxima ao centro, certo? E também esse fator de imigração ocasionou, né, que muitas pessoas que saíram daqui do Nordeste foram morar na rua, né? Ou seja, foram com o sonho de melhorar de vida, chegando na região Sudeste, principalmente em São Paulo, só que quando chegou lá se deparou com uma realidade totalmente diferente, né? Não conseguiu um emprego, aluguéis bastante caros, né? Um custo de vida bastante alto, então acabou não tendo condições, né, de pagar um aluguel e aí acabou ficando em situação de rua. E mesmo assim, nem tinham alguns, né, nem tinham condições de pelo menos pagar as passagens de volta para voltar para o seu lugar de origem. Então, esse processo de imigração também ocasionou, né, esses problemas, né, justamente pessoas morando em situações de ruas. Só que, né, também teve algumas pessoas que migraram e também se deram bem, né, conseguiram vencer na vida, conseguiram, né, melhorar suas condições de vida. Só que muitos também não conseguiram, né, chegar a esse auge, né, chegar a esse patamar de melhores condições de vida. Então, pessoal, esses processos migratórios, né, eles proporcionaram isso.
E aí, né, muitos que migraram para essas regiões, tanto para a região sudeste, para a região norte, para a região centro-oeste, principalmente saindo do nordeste, assim, de certa forma, a grande contingente, né? Professor, qual foi a região que mais migraram, que mais houve imigrantes, né? Que houve mais migrações? Foi justamente da região nordeste, né? Então, muitos acabaram voltando, né, para a sua terra natal, certo? Então, quando se deparado com a realidade totalmente perversa, né, muito árdua, morando naqueles grandes centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, essas pessoas começaram a repensar a sua volta para casa e muitos voltaram, né, para a sua terra natal. Então, professor, e por que é que hoje não há uma grande imigração de pessoas que saem daqui da região Nordeste para a região Sudeste? Porque o Nordeste em si, né, está se industrializando, né? Então, por exemplo, a gente pega Juazeiro hoje. Juazeiro, né, é um grande polo industrial, comercial, religioso, que faz com que tenha uma grande quantidade de empregos, né, que gere muitos empregos, tem uma grande quantidade de indústria, de comércio, e que faz com que as pessoas, né, não tenham mais a necessidade de buscar a grande São Paulo. Aliás, né, tem pessoas que estão morando lá, estão migrando para a região, para Juazeiro, por exemplo, para a região Nordeste, né? Por quê? Porque o custo de vida aqui é muito mais barato do que esses grandes centros econômicos, né, e industriais, como São Paulo, Rio de Janeiro. Da mesma forma, em Fortaleza, por exemplo, o custo de vida em Fortaleza é totalmente diferente do custo de vida aqui em Juazeiro, certo? Juazeiro, Crato, Barbalha, Jardim, Caririaçu, certo? Por quê? Porque, embora tenha pequenos comércios, mas, né, pelo fato de se essa região aqui já tem uma grande quantidade de comércio, pequenas indústrias, então isso faz com que as pessoas se fixem nesse determinado espaço, nesse determinado lugar. Então, pessoal, é isso, né? A atividade de geografia, né, vocês irão responder, né, as páginas 79, 80, 81 e a 199. Então, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.